Saúdo a todos, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Presbítero Adão Porfírio falando aqui nesta manhã. Quero compartilhar uma porção bíblica com os irmãos nesta manhã de quarta-feira, nosso devocional. Quero ler um texto da Bíblia que encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16. Está escrito assim: Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Louvado seja Deus por esta palavra. Meus irmãos, ouvintes, nesta manhã, nós, como cristãos, verdadeiros servos de Deus, nós precisamos anunciar as boas novas. Nós precisamos anunciar o Evangelho a todos quantos nós temos a oportunidade. O apóstolo Paulo foi um grande missionário que pregou o Evangelho. O apóstolo Paulo é um dos maiores teólogos do Novo Testamento, ou por que não dizer o maior depois do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo foi o missionário de grande relevância em suas viagens. Ele fez muitas viagens. Na segunda viagem missionária, ele vai a Éfeso e implanta a igreja e fala sobre a obra redentora do Calvário. Só que Paulo faz um trabalho de evangelização muito rápido. Então ele retorna a Antioquia, permanece lá por algum tempo e depois decide ir à terceira viagem missionária. Agora ele está decidido a evangelizar toda a Ásia. O desejo do apóstolo Paulo é ganhar todos os asiáticos ao Senhor Jesus. Então, de forma muito aplicada, ele fica mais tempo na cidade de Éfeso. A Bíblia nos diz que ele fica lá por cerca de quase 3 anos. Ele encontra uma cultura de adoração ao paganismo. E na cidade de Éfeso, ele vai evangelizar todas as igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O apóstolo Paulo, ele enfrentou um duro sistema e uma terrível cultura de adoração à deusa grega chamada Diana ou Artemis, uma deusa que era considerada a deusa da divindade, da fertilidade e protetora dos caçadores, dos homens quando iam à caça. A pregação de Paulo traz muitos prejuízos aos comerciantes, aos líderes, pois a adoração à deusa Diana era o que gerava lucro. Então os líderes e o imperador queriam a cabeça do apóstolo Paulo. De toda forma, eles queriam que Paulo fosse decapitado. Então o apóstolo Paulo, ele foge. Só que aqui nós podemos aprender uma grande lição para nós aplicarmos sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, de forma estratégica, ele foge para não ser decapitado, para não ser morto. Ele era profeta, missionário, ele fugiu, porém a mensagem do apóstolo Paulo, ela não vai com ele, ela fica ali na região da Ásia. Ela fica ecoando no coração dos moradores, daqueles que ouviram a mensagem do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele foi embora, ele fugiu, mas a mensagem dele ficou ecoando no coração de todos aqueles que o ouviram. Então a lição que nós podemos aprender, como missionários do Senhor Jesus, como cristãos que levam o ídolo do Senhor Jesus, nós podemos até chegar em determinados ambientes, em determinados locais, e a gente pode até ali não poder ficar, talvez por alguma situação, alguma questão, ou talvez porque a gente esteja só de passagem, mas que nós possamos passar ali e deixar o nosso testemunho, deixar a mensagem do Evangelho, deixar a mensagem de salvação, deixar a mensagem de libertação. Como verdadeiros servos e missionários de Jesus, por onde nós passarmos,
nós devemos deixar a mensagem que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma e que Jesus tem uma nova morada esperando aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo. Fica com esta palavra nesta manhã. Receba, que nós possamos estar evangelizando, levando o ID do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.